Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Essa aqui é a nossa videoaula do sexto ano. Vamos corrigir a atividade da semana passada, né, que vocês fizeram, que era sobre o teatro e cena, que tem duas páginas do livro, né, que eu envio para vocês aqui nesse formulário, para que vocês possam ler e fazer as atividades. Então, aqui primeiro a gente tem essa orientaçãozinha, né, para vocês conseguirem dar um zoom na tela, caso fique difícil de ler. E nós temos os dois textos em si. Então, esses dois textos eles vão falar sobre o teatro, sobre a cena, sobre a montagem do teatro, né, e alguns aspectos que a gente tem específicos do teatro. Ele vai contar desse espetáculo que a gente já tinha visto antes, né? Eu tinha falado com vocês antes, eu acho, um pouco dele, que é o Alice no País das Maravilhas. E ele vai falar um pouco de como é o teatro, né? Imagino que vocês tenham lido, mas eu vou dar uma passada rapidinha aqui por cima dele, que ele vai falar um pouco sobre as questões do improviso e dos jogos que a gente faz dentro do teatro, né? Então ele fala que assim como em algumas brincadeiras infantis, no teatro, os atores também podem faz de conta. Uma peça de teatro pode ser feita de muitas formas diferentes. Uma das formas mais tradicionais é a da história sendo contada. Essa história pode ser criada com base numa história que já existe, como conto de fadas, obra literária, uma lenda, ou inventando coisas novas para uma história antiga. Ou criando uma história completamente nova, vinda da imaginação de quem está fazendo a peça. E nas peças, os atores eles têm que fazer de conta que eles são esses personagens. Né? Então, eles entram numa brincadeira, digamos assim, né, de fazer de conta que eles são aqueles personagens do mundo real. E aí a gente tem aqui uma definição importante, que é uma das perguntas que a gente tem lá, né, que é sobre a cena. Então, vamos ver aqui. Ó. A primeira pergunta é: o que forma uma cena? Então, essa parte está explicada nesse quadradinho aqui, né? Ó, a cena. No teatro, cada parte da história se chama cena. Os seus elementos básicos da cena são espaço, personagens, ação. Então, o espaço é onde a cena acontece, onde ela se passa. Os personagens é quem cada ator está representando, quem cada ator está assumindo ali para ser. E a ação é o que eles estão fazendo. Então, é a história em si, né? Ou os movimentos em si. As peças também podem ter conflitos, né? Que são geralmente problemas a serem resolvidos pelo personagem. É isso que faz ela ser interessante, né? Na segunda parte, ele vai falar um pouco mais sobre dois aspectos específicos que deram origem a essa peça que a gente leu aqui mais aprofundadamente, que é as fábulas e a opção que a diretora dessa companhia fez para montar essa essa fábula como uma peça, né? Então, as fábulas elas são uma história breve que visa transmitir uma lição de moral. E que os personagens geralmente são animais ou seres imaginários, com características humanas, né? Para poder facilitar a gente a entender aquela história ali. E a montagem, no teatro, essa palavra vai ser usada para se referir a como uma peça é elaborada, ou seja, que cenário a gente vai usar, como os personagens vão se comportar, se eles vão ser iguais ao da fábula, se vai ser diferente, vou adicionar uma coisa nova. Então, a montagem ela vai ser esse processo de adaptar, né, esse processo de elaborar uma peça ou adaptar uma peça a partir de uma outra história e, e criar em si essa peça, né, essa obra do teatro. Então aqui no texto a gente vai entrar sobre alguns outros elementos do teatro, que eu tenho certeza que vocês conseguiram compreender, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aqui no comentário, vocês podem mandar no meu privado lá alguma coisa também que eu possa ajudar vocês. Mas ele vai falar especificamente de como foi esse processo, né, de adaptação e como essa companhia, né, que é a companhia O Prato do Dia, só que em francês, eles já fizeram isso com outras. Eles fizeram isso com a história de Peter Pan, de Chapeuzinho Vermelho, de João e Maria, que a gente viu naquela canção, né, no aula, aulazinhas atrás. E ele propõe para a gente pensar se você já conhece alguma dessas fábulas, se já tiveram algum contato com essas histórias, essas histórias de faz de conta, né? Especialmente sobre a história de Alice no País das Maravilhas, eles perguntam se você se lembra de alguma passagem, né? E aí ele propõe que você fale isso com seus colegas, que infelizmente a gente não consegue fazer agora.
Então, lá nas nossas últimas duas questões, são justamente perguntando sobre isso, o que é uma fábula e o que é no teatro uma montagem. Então, como eu expliquei, a fábula vai ser história curta, né? Como, por exemplo, as fábulas dos Três Porquinhos, a fábula da Cachos Dourados e os ursos, e o urso, ou são os ursos? Acho que é uma família de ursos, né? E que são geralmente algumas histórias que usam animais ou criaturas mágicas, às vezes, para poder contar alguma lição, né? Eles eram usados muito, principalmente, para ensinar lições a crianças e adolescentes antigamente. E ainda hoje permanecem, né? Com essa função. Tranquilo essa parte, imagino, né? E a montagem é esse processo de criação de uma peça, que, como a gente falou, pode ser feito do zero, né? Totalmente criado. Pode ser uma adaptação que se insere coisas novas também, ou uma adaptação mais próxima daquilo que seria uma transcrição, né? Assim, uma transferência de algo que é escrito para uma peça teatral. Então, gente, por hoje é isso. Espero que tenha ficado tudo bem explicadinho para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E bom final de semana para vocês, se vocês estiverem vendo isso na sexta. E se cuidem. Um abraço e tchau!